Estamos de volta aí com o pessoal da internet. Bom dia, queridos, tudo bem? Bom dia. Vocês estão felizes hoje? Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrado de estar nesse lugar, trazendo a palavra. Honra a Deus, a vida do pastor Hélio, lá em Ribeirão, a pastora Deise. Sou muito grato a Deus por esse ministério, né, por um dia ter aceitado o convite de estar aqui, através da Claudinha, né, uma amiga nossa, do Pedro. E a gente está caminhando junto aí. Agradeço pela confiança. E há muita responsabilidade estar aqui em cima, eu sei disso. Mas meu coração é só gratidão. Então vamos lá, gente. Vamos adiantar porque a gente tem muita coisa da parte de Deus para compartilhar com vocês. Eu segui, há 2 domingos atrás, o pastor Hélio trouxe uma mensagem e ela não tinha esse título, mas depois que foi para a internet, o título da mensagem foi O Temor em Alta, e falou muito no meu coração, e Deus começou a ministrar algumas coisas, e eu queria falar um pouquinho sobre o temor do Senhor. É claro que, quando a gente fala no temor do Senhor, a gente aqui que conhece alguns títulos do John Bevere, né, sabe que o homem gastou acho que uns 30 anos ou 40 de ministério falando do temor do Senhor, né? As mensagens dele estão muito em torno disso, né, desse tema. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da importância desse tema na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Eu vou usar o texto base aí de Provérbios 9, 10. Deixa eu ver se está ligado. Tá. Isso aí. Provérbios 9, versículo 10. É um texto conhecido. E eu não sei se você sabe, mas esse texto... Obrigado. Esse texto ele se repete algumas vezes na Bíblia. Lá em Salmos, o salmista também fala sobre o temor do Senhor ser o princípio da sabedoria. Jó também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ler junto aí. Eu coloquei muitos textos bíblicos em slides para facilitar e a gente poder adiantar um pouquinho. Então vamos junto aí. Eu uso principalmente a Nova Almeida atualizada, mas tem algumas coisas também em outras versões. Se você quiser acompanhar na Bíblia de papel de vocês aí, eu tenho o temor do Senhor. Então vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Lá em Salmo 111, 10, fala a mesma coisa, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, né? O seu louvor permanece para sempre. Amém, Pai? Obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio de trazer a Tua palavra. É com muito temor no coração que eu me coloco aqui à Tua disposição, Espírito Santo, para ser um instrumento Teu, Pai. Traga a Tua revelação fresca, nova, sobre os nossos corações, sobre o coração dos meus irmãos, Pai, para que a revelação da Tua palavra transforme a nossa vida para sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, gente, eu trouxe 5 pontos para dividir com vocês sobre o temor do Senhor, e eu queria que esse primeiro ponto a gente conversasse um pouquinho, para a gente colocar a nossa visão naquilo que eu queria mergulhar um pouquinho nessa manhã, né? Então, como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? A gente tem a tendência de enxergar Deus como uma pessoa, obviamente, e na pessoa de Jesus, né, a gente vê a revelação de Deus, né? Jesus fala, olha, aquele que me vê o Pai, né? Quando os discípulos perguntam para ele sobre Deus. Não, e é isso mesmo, né? A gente vê Deus assim, a gente vê como Pai, mas a imagem de Deus que a gente forma na nossa mente muitas vezes é essa de um homem, né? Na nossa capacidade humana, a gente sempre tem que trazer algo físico, né? Algo palpável, para a gente tentar definir Deus. Só que, na verdade, Deus está muito além disso, né? E eu queria trazer 2 visões, na verdade, a visão de 2 homens de Deus na palavra, a respeito de Deus. Na perspectiva de Isaías e na perspectiva de João, porque às vezes a gente esquece ou a gente deixa de lado um pouco a majestade, a glória dele, e eu queria que a gente balizasse a nossa visão nessa manhã nisso, né? Então eu coloquei aí Isaías 6:1, tá pequeno, gente? Dá para acompanhar? Dá, né? Para mim tá pequeno lá, mas tá bom. Vamos lá, a visão de Isaías é a seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra
está cheia da sua glória. Essa é a perspectiva de Isaías na visão que ele teve, e a perspectiva de João lá em Apocalipse 1, diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa foi a visão de 2 homens de Deus sobre o Senhor, mostrando todo o esplendor da glória de Deus, toda a sua majestade. Muitas vezes fica difícil até a gente trazer essas imagens na nossa cabeça, né? Na nossa mente, formar. É muito normal quando a gente pensa em alguma coisa, a nossa mente ela já forma uma imagem, né? E o engraçado é que os 2 que tiveram essa visão, né? Isaías diz que Isaías fala: ai de mim. O outro, João caiu como morto, né? E diante desse esplendor e dessa glória de Deus, eles mal conseguiam ficar em pé, se jogaram no chão como morto, né? E eu não sei quanto vocês acompanham a rede social, mas internet, mas tem um projeto de inteligência artificial que vai mostrando como é a imagem, como os livros foram escritos e como foram pintadas as imagens e como a Bíblia descreve. Aí tem várias passagens, tem uma passagem de Daniel também, uma visão de Daniel do anjo e tal. Eu acho que o André Valadão é um cara que compartilha também isso. E a gente vê aquelas imagens assim na inteligência artificial, é incrível, né? A gente fica, uau! E essa é a nossa reação. Mas é isso, uma coisa que a gente precisa compreender, gente, não me entendam mal, não quero me contradizer aqui de forma nenhuma, nem trazer nenhuma confusão, mas a gente precisa entender que Deus não é só essa forma humana como eu, né? Deus não é um ser parecido comigo, só que um pouco maior, né? Um pouco superior ou acima e tal. Se a gente puder dizer assim, Deus está em uma outra categoria, essa é a verdade, se a gente puder definir, porque todas essas coisas, tudo foi criado, mas Ele é o Criador. A gente se define muitas vezes como: eu sou o filho de Deus, né? E a nossa identidade a gente vai encontrar nele. Mas quando a gente vai definir Deus, ou como o próprio Deus vai se definir, Ele diz: eu sou. Ele é, né? Ele é o alfa e o ômega, Ele está desde o início, desde o princípio Ele é. Então eu queria que a gente calibrasse a nossa visão nessa manhã a respeito de Deus, para a gente mergulhar nesse universo do temor do Senhor um pouquinho. É claro que eu não vou ser, não vou ter não vou conseguir trazer tudo sobre o temor do Senhor nesse tempo, mas eu queria compartilhar algumas coisinhas contigo a respeito disso, né? Mas queria que a gente estivesse junto com essa visão calibrada desse esplendor, dessa glória do Senhor, e nessa definição que o Senhor é. Quando Moisés, lá na sarça, ele fala: Deus, o que eu vou falar para Faraó? Que o Deus de Israel me enviou, o Deus dos hebreus me enviou. E o Senhor fala para ele: diga que o eu sou te enviou. Isso é demais, né? Então, com a nossa visão calibrada, nisso aí eu queria, para o segundo ponto, que a gente entendesse um pouquinho sobre o temor do Senhor. E essa palavra temor traz muita confusão às vezes na nossa mente, porque a gente define o temor do Senhor às vezes como medo de Deus, né? E se a gente eu sou nascido e criado em igreja também, e se a gente for um pouquinho sobre como é que era a igreja no passado, né? E trazia-se muita religiosidade, muito medo, né? A respeito de Deus, a respeito do temor do Senhor, mas trazendo uma imagem um pouco às vezes negativa, né? E a gente foi criado muitas vezes no não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E beleza, os anos foram avançando, a gente foi trazendo, graças a Deus a mensagem foi sendo espalhada e foi trazendo mais entendimento sobre quem Deus é de fato e o que o temor do Senhor é. Mas o perigo é que a gente vai para um outro lado também, a gente entra num oba-oba de que está tudo certo e está tudo bem, a gente não precisa ter nenhum temor, porque Ele me ama e isso é suficiente. E esse é o outro lado da vala que a gente tem que ter muito cuidado, e a gente tem sido muito ensinado nos últimos domingos, principalmente
nessa série do Pastor Hélio aí, sobre a necessidade da gente manter o temor do Senhor em alta. E falando no John Bevere, ele define isso. Eu acho que o pastor Teixeira fala isso também na Atos, e é maravilhoso. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter medo de ficar longe dele. E isso é maravilhoso. Essa definição do John Bevere, eu acho que falou tão alto no meu coração, e a palavra tem pelo menos 200 versículos na Bíblia nos encorajando a viver no temor do Senhor, nos encorajando a temer o Senhor. Eu vou citar aqui das 200, umas 190, não vou não, vou citar alguns textos só aqui, mas a verdade é que o temor do Senhor, ele não pode te fazer correr do Senhor, fugir dele, ele tem que te fazer fugir para ele, correr para ele, e é isso que Deus traz através da sua palavra. Se a gente for pensar, lembrar lá do início, Adão teve medo de Deus, Adão se escondeu, correu dele. E o inglês às vezes ajuda a gente, porque o temor do Senhor é fear, né? Fear of God. E quando Adão teve medo, a palavra usada é afraid, né? Ele ficou com medo mesmo, ele queria se esconder, ele queria esconder as coisas de Deus. E não é esse o temor que Deus nos chama para estar perto dele. Porque mesmo quando a gente erra, e principalmente quando a gente erra, a gente precisa chegar perto dele. Porque quando a gente está perto dele, a luz dele ilumina e mostra, às vezes, até erros que a gente não está enxergando na nossa vida. Amém? Os nossos erros, eles são revelados e a gente tem essa oportunidade de reconhecer, de nos arrepender, e aí a gente encontrar perdão, encontrar a graça, a misericórdia de Jesus. E essa mesma luz também vai mostrar o caminho agora que a gente precisa seguir. Por isso a gente precisa estar pertinho dele. Por isso o temor do Senhor é a gente estar perto dele, ter medo de estar longe, a gente não pode estar longe dele. Isso precisa estar em alta no nosso coração, amém? Temer a Deus, gente, é admirá-lo, é estimá-lo, é apreciar o Senhor, é dar o maior grau de valor, é Ele ter a primazia na nossa vida em todas as coisas, é sobre ter reverência, é sobre dar honra, é sobre entender que sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não dá. A gente não cantou sobre isso, né? A gente cantou sobre a majestade dele, Deus sentado sobre o trono. Eu não conversei com o Alê sobre isso, ele trouxe palavras tão reveladoras sobre esse tema também, né? Maravilhoso. Em inglês, uma palavra que é usada também para temor é a palavra awe, que é A-W-E. E essa palavra, ela lembra um pouquinho quando a gente tem essa visão desses homens de Deus a respeito de Deus e da sua manifestação, a gente faz, não é? Esse deveria ser a nossa reação como igreja aqui, quando Deus se faz presente, Ele se manifesta no meio do seu povo, e a gente precisa se render, a gente precisa falar, uau, Ele está aqui, o Senhor está aqui, Ele está se manifestando. E muitas vezes como igreja a gente falha nisso, né, gente? Eu me coloco junto com você nessa, né? Quando falo igreja, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da igreja, porque a gente tem que se colocar no meio do problema e se colocar como solução do problema. A gente não pode ser uma igreja que aponta o dedo contra a igreja, porque nós somos parte disso, gente. Nós somos a igreja de Cristo. Então que não sejamos esses que levantam o dedo e fica apontando erros da igreja, porque nós somos a igreja. A gente vai jogar contra o nosso time, gente. A gente tem que ser parte da solução. Temos que fazer a diferença, nos encher do temor do Senhor. E muitas vezes, gente, a gente não honra essa presença dele, né? A gente não tem o mínimo, às vezes, de respeito, de consideração, de quão extraordinário é Deus se manifestar, gente. Sabe, a gente vive uma janela de oportunidade no Brasil, onde um louvor é tocado e a gente se coloca diante dele, a gente vê um derramar do Espírito. Eu não sei você, mas se você olhar alguns services lá fora, alguns serviços, alguns cultos lá fora, e o cara está ministrando, falando sobre a obra da cruz, falando da maravilhosa graça dele, as pessoas estão frias, parece que estão curtindo um show, assim, curtindo a música e falando, legal, sem nenhum respeito, nenhum temor, sem se render, sem entender a majestade de Deus, né, sem entender o que aquela palavra está dizendo a respeito disso. E às vezes a gente está aqui, tem palavras e a gente está preocupado com o trabalho, a gente está olhando a mensagem do celular, a gente está... Eu me coloco nisso também, eu não estou julgando vocês, eu estou julgando a gente como igreja, muitas vezes de sermos tão, sabe, nem aí, às vezes, com a presença de Deus, com a majestade dele.
E a Cecília sabe disso, ela vai estar aí no segundo culto, mas toda vez que eu vou conversar com ela, e às vezes eu tenho um assunto, né, que eu quero que ela preste atenção naquilo que eu estou falando. E se em algum momento ela pega o celular e começa a olhar alguma coisa e falar, eu estou ouvindo, eu paro na hora. Eu não consigo, eu tenho um sério problema. Porque, e assim, isso não, a gente não aprofunda muito nisso para ficar brigando nem nada, mas é muito ruim quando a gente senta na mesa com alguém, a gente quer falar alguma coisa, a pessoa, estou prestando atenção, mas ela não olha para você. Ela não está nem aí para parece que ela não está nem aí para a sua presença, mas ela fala, não, eu consigo digitar, eu consigo ler e ouvir o que você está falando. Mas não é isso. Eu quero que ela preste atenção naquilo que eu estou falando, que ela interaja comigo, que ela, de fato, esteja comigo ali naquele assunto. E sabe, como é que Deus enxerga quando Ele está olhando do alto e a igreja dele está reunida em nome dele e Ele está falando com a gente e a gente está ali olhando o celular, fazendo qualquer coisa? Como é que é? Será que no coração dele Ele fala, cara, eu não vou chegar aí não, cara, eu não vou me manifestar não? É porque a gente conta muito com a misericórdia e a graça de Deus, Ele é maravilhoso, né? Então, Ele derrama mesmo a presença dEle, a gente é liberto ali, a gente é transformado. Mas é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, como é que a gente tem se comportado na presença do Rei dos Reis, nessa majestade dEle. Amém? Uma vida sem o temor do Senhor é uma vida autossuficiente, com portas abertas para o inferno nos quebrar, porque decidimos andar sozinho. A gente decide andar sozinho. E aí a gente está com as portas abertas, e aí a gente vai precisar correr para Deus quando o negócio começar a dar errado, porque a gente foi autossuficiente, achou que daria conta no nosso braço, né? Mas como é que a gente tem o temor a Deus, assim? Como é que a gente faz para isso crescer no nosso coração? Como é que a gente trabalha isso? Lá em Isaías 11, no capítulo 1 e 2, diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Eu não coloquei aí, mas vou ler rapidinho para a gente agilizar aí. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa palavra aqui, claro, Isaías é o profeta que mais apontava para Jesus nos seus textos, né? E ele está apontando para Cristo essa mensagem, né? Mas esse Espírito de temor, um dia ele decidiu morar dentro de você, dentro de mim. É o Espírito de Deus, ele vem morar dentro de nós. Então o temor do Senhor ele é revelado dentro de nós pelo Espírito Santo, no nosso espírito. Ele é testificado dentro do nosso espírito. Sabe, Deus derrama sobre aqueles que o buscam com um coração sincero. Deus derrama e traz essa revelação, coloca em alta o temor dele, quando nós nos colocamos diante dele com um coração sincero, reverenciamos a ele. Eu vou trazer um pouco de prática, é claro, eu não vou ficar só em conceitos, mas como é importante a gente ter essa consciência da necessidade de termos o temor do Senhor em alto no nosso coração. Lá em Jeremias 32:40, fala, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afaste de mim. Olha a palavra. O pastor Hélio uma vez me indicou um pregador. Ele é russo, mas ele é pastor nos Estados Unidos, ele fala bem inglês e tal. O nome dele é Vlad Savchuk. Vlad, deve ser Vladimir o nome dele, como o chefe de estado lá, né? Mas para a rede social fica mais bonito, Vlad Savchuk, o nome dele. Ele diz isso, a sabedoria bíblica é estabelecida na visão que você tem, a visão que você tem, que Deus é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso, e você o reverencia, além do seu conhecimento intelectual de quem Ele é. É algo do Espírito, gente. O Kenneth Hagin mesmo fala no livro dele sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, que tem coisas que Deus revela no teu coração, no teu espírito, que nem a sua mente sabe. Então, essa é a sabedoria que o temor do Senhor vai trazer, é sobre essa relação, na visão que nós temos de Deus, do seu poder, da sua majestade, da sua glória, e a minha resposta a Ele em reverência, né? Na forma do que eu vivo. A gente vai falar sobre como viver. Jó, lá no capítulo 28, de 20 a 28, se você quiser acompanhar, eu não coloquei também, senão seriam 60 slides,
Mas a palavra, a partir do verso 20 do capítulo 28, diz assim, Jó falando: mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Uau, que texto, né? Deus tem umas palavras tão maravilhosas lá para Jó, duras às vezes, né? Lembra quando ele fala para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os firmamentos sobre a terra? Mano, ouve essa de Deus. E para a gente estabelecer essa dinâmica de relacionamento com Deus, né, essa relação que a gente tem com o temor do Senhor, eu vou trazer outra frase desse mesmo pregador que diz: o verdadeiro relacionamento com Deus é Deus se revelando a você e você respondendo a esta revelação através da sua reverência a Ele. A gente conhece isso, gente. O pastor Rafa, muitos anos aqui pregando, ele falava muito sobre isso. O nome disso é adoração. A adoração é a nossa resposta em reverência a Deus. Isso é adoração. Amém? Então o que eu posso concluir, gente, é que essa sabedoria, andar em sabedoria, a possibilidade é sendo temente a Deus. A única possibilidade da gente tomar posse da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, é andando no temor do Senhor. E acho que é o Douglas Gonçalves que ele fala isso lá do Jesuscope. Ele diz: gente, olha o que está disponível para a gente pode colher resultados da nossa vida muito além da nossa capacidade. Ele diz: a gente pode roubar no jogo, porque a gente consegue colher resultados a partir da mente de Cristo, da grandiosidade dele, se a gente tiver o temor do Senhor, se a gente andar na sabedoria dele. A gente não precisa andar sozinho, a gente pode colher frutos maravilhosos na nossa vida. Amém? E a gente pode viver na igreja e adquirir conhecimento a respeito da palavra. A gente pode vir para Atos e a gente pode buscar entendimento, a interpretação certa a respeito da palavra, do conhecimento. A gente pode, mas é só no temor do Senhor, é só o temor dele que dará a sabedoria para a gente colocar em prática as verdades e viver uma vida cristã de fato vitoriosa. Porque foi para isso que Deus nos criou, gente. Sabe, viver uma vida cristã vitoriosa, gente, é sobre a gente dar passos firmes, sobre andar no caminho que o Senhor preparou para a gente, é sobre continuidade, perseverança, independente de circunstância, não é verdade? Essa é a vida cristã vitoriosa, né? E essa é a nossa jornada. Deus chamou isso, chamou a gente para viver isso. E não me interprete mal, mas a gente não foi chamado para precisar de milagres de Deus todos os dias. Eu vou concluir. Porque a gente está andando errante, a gente precisa dele, porque a gente errou mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e fala: Deus, eu preciso do milagre. A gente foi chamado para precisar do milagre dele, porque a gente decidiu dar um passo de fé, agora a gente precisa que ele coloque o chão embaixo. Foi para isso que a gente foi chamado, é esse tipo de milagre, é esse tipo de caminhada que Deus nos chama para caminhar. Não é uma caminhada errante que a gente precisa do socorro dele. Ele é o nosso socorro no tempo da angústia. A palavra diz isso. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Ele é o meu socorro. Amém. Mas, na nossa maturidade cristã, quando a gente começa a caminhar nessa maturidade, então a gente precisa dar passos firmes e passos de fé. Sim, a gente precisa do milagre dele, do chão firme embaixo, porque ele mandou a gente dar um passo de fé onde a gente não entendia. Ele nos chamou para caminhar num lugar muito além das nossas possibilidades de fazer dar certo. Esse é o milagre que Deus nos chama para viver todos os dias, amém? Essa é a realidade da nova criatura, do filho maduro, do filho ruios, amém? Isaías 33:6, na NVI, fala: ele, o Senhor, será o firme fundamento nos tempos que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Esse é o nosso tesouro, gente. E partindo por uma parte mais prática, como é que é esse temor do Senhor na nossa vida? Como é que é essa manifestação, quando eu coloco ele em alta, quando eu aplico,
quando eu vivo isso de fato, o que eu colho, o que eu vivo? Então, baseado no nosso texto base aí de Provérbios 9:10, a primeira conclusão que a gente tira é que ela é a chave, né? O temor do Senhor é a chave de acesso à sabedoria de Deus. Essa é a primeira conclusão que a gente tira. Eu bebo muita água, eu não estou nervoso não, mas eu bebo muita água. Lá em Salmos 128, o pastor Rodrigo leu essa passagem essa semana, eu dentro de mim falei, fala Deus. Eu já estava meditando sobre isso há um tempo, sobre o temor do Senhor, e ele leu na reunião de oração Salmos 128, que diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. O temor do Senhor é a virtude que nos mantém perto de Deus e no caminho que Ele preparou para nós. Amém? A gente leu há pouco Jeremias 32:14, né? Porei o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. E às vezes parece contraditório, né? Porque a palavra de Deus também fala, não temas. Mas é para não temer todas as outras coisas. E essa é a verdade, gente. O temor do Senhor, ele derruba todo temor, outro temor, todo medo que tenta nos paralisar de prosseguirmos no propósito de Deus. Quando o temor do Senhor está em alta em nós, tudo cai. O medo não paralisa a gente. Não quer dizer que a gente vai deixar de ter medo, porque tem medos que são importantes para proteger a gente, até de a gente fazer algumas besteiras, né? A gente tem que manter isso. Eu não tenho medo de nada, então eu ando no precipício, perto de um lugar que eu vou cair. Claro que não, isso é importante a gente manter coisas em alta, mas que não nos paralisem na caminhada, na caminhada do propósito dele, amém? Então o temor do Senhor, ele derruba tudo isso. John Bevere, mais uma vez, ele diz que esse é o resumo maravilhoso, né? Que também em Salmo 128 resume bastante, mas o temor do Senhor é uma virtude que destrava o propósito da sua existência e atrai a presença, a proteção e a providência do seu Criador. É a raiz de todo o caráter nobre, o fundamento de toda a felicidade e oferece os ajustes necessários para todas as circunstâncias desarmoniosas que você possa enfrentar. Uau! Que definição maravilhosa, né? E a última coisa que o temor do Senhor faz, que eu queria compartilhar contigo, é isso, olha, nos livra de tirarmos conclusões com base em circunstâncias. E esse é o gancho que eu quero pegar para a gente falar um pouquinho sobre a vida de 3 homens, sobre José, sobre Salomão e sobre Jó. Falar sobre o temor do Senhor na vida deles, mas antes eu queria contar uma história rápida sobre o temor do Senhor e a sabedoria que o temor do Senhor nos dá. A respeito disso, de não tirarmos conclusões com base em circunstâncias. Tem uma história que o Max Lucado conta a respeito de um lenhador, que ele morava num vilarejo, humilde lenhador, e ele tinha um cavalo. Ele era um cara muito pobre, eu não sei se você já ouviu essa história, mas ele era um cara muito, muito pobre, passava momentos difíceis ali na sua família, mas ele tinha um cavalo maravilhoso, e o cavalo dele valia muito dinheiro. Só que o cavalo era parte da família dele, fazia parte deles ali, e os amigos dele, os vizinhos falaram, cara, vende esse cavalo, cara, você vai conseguir se manter até o final da sua vida se você vender esse cavalo. E ele falava, não, cara, eu não vou vender esse cavalo, ele é parte da minha família, a gente ama esse cavalo, a gente não vai vender. E as pessoas falavam, cara, você é muito burro, cara, você podendo ter uma vida melhor, e você fica com esse cavalo aí, se apegando a ele. Ele fala, cara, eu não vou vender. E aí um belo dia o cavalo some, amanhece, o cavalo não está mais no estábulo. E os amigos dele olham para ele e falam, tá vendo, eu não falei como você era estúpido? Você podia ter vendido esse cavalo, agora roubaram o seu cavalo e você ficou aí na sua miséria, na pobreza e sem o cavalo. E ele fala para os amigos dele, calma, cara, a gente ainda não sabe o final, a gente só tem um vislumbre, a gente está lendo só uma página do livro, a gente não conheceu o livro todo ainda, calma. E aí, 15 dias depois, o cavalo volta para casa com mais 12 cavalos selvagens junto com ele. E entram para a terra desse lenhador, e os amigos dele chegam para ele e falam, você tinha razão, o Senhor abençoou você,
esse cavalo é abençoado, cara, e trouxe outros 12 cavalos para você, e agora você pode prosperar com esses 12 cavalos. E ele fala para esse cara assim, para os amigos dele assim, calma, cara, você ainda não sabe o final. A gente só conhece em parte o que está acontecendo. A gente só sabe que o cavalo voltou com mais 12 cavalos. E os amigos ficam lá pensando, esse cara é maluco, né? Mas aí, beleza. Alguns dias depois, o filho dele está treinando um desses cavalos selvagens, e o cavalo dá um coice nas pernas dele, quebra as duas pernas do filho dele, o filho dele fica sem andar e fica de cama. E os amigos dele falam, você tinha razão. Esses cavalos são amaldiçoados. É. Você não se enxerga nessa história, não, gente? A respeito da vida e das circunstâncias. E ele fala, calma, a gente só está enxergando o hoje ali. A gente só está vendo uma parte desse livro, que é, meu filho foi atingido por esse cavalo, ele não está podendo andar nesse momento. E aí, uma guerra na região estoura e os filhos desses amigos deles vão para a guerra, todos morrem, mas o filho dele estava inválido sobre a cama, e ele não pôde ir para a guerra. E os amigos dele falam, você é um cara abençoado, cara. Deus te abençoou, cara. É isso aí. E ele fala, a única coisa que a gente sabe é que Deus preservou a vida do meu filho, ele está sobre a cama ali, mas a gente não sabe o final dessa história. A gente só enxerga em parte. E a vida é tão vasta, e por que a gente julga tanto a vida como por uma página de um livro, né? Tudo que a gente tem, gente, é um fragmento da vida. E o temor do Senhor, ela nos livra e nos ajuda a andar em sabedoria para a gente não ficar tirando conclusões a respeito de circunstâncias da nossa vida. E eu não sei, esse cara lenhador que lidava com madeira, talvez ele aprendeu com outro cara que lidava com madeira, né? A gente estava falando sobre isso agora lá em cima, né, Teixeira? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta o dia seu próprio mal, viva um dia de cada vez. Não fique tirando conclusões, sabe? Preserve o seu coração e não fica concluindo que Deus te abandonou, calma, a gente não sabe o todo. Um pregador estava falando que a nossa vida é como se fosse um bolo que Deus está fazendo. E muitas vezes os ingredientes estão aí, ó, sobre a mesa, e Deus está fazendo um bolo. A gente sabe que o bolo é bom, né? Quem gosta de um bolinho com café é maravilhoso. Mas a gente não pode, nos ingredientes ali, pegar a farinha, botar na boca e falar, que farinha amarga, esse bolo não vai ser bom. Esse bolo não está bom, esse bolo não é bom. A gente não pode tirar conclusões assim. Porque aquela farinha é importantíssima para a construção do bolo. Se a gente pegar o açúcar, vai ser docinho, gostoso, mas ainda não é o bolo. É algo que a gente está vivendo, é um fragmento. Mas deixa Deus fazer, cara. Né? E se a gente não estiver fazendo besteira, como diz o pastor Hélio, deixa que as coisas vão cooperar para o bem. Romanos 8:28 vai falar sobre isso. Vamos viver o processo, vamos confiar no Deus que nos colocou nessa terra e que está guiando a nossa vida. Vamos entregar de fato o controle para Ele, para a gente viver isso. E aí a gente vai falar sobre 3 homens. Acho que eu vou conseguir, hein? Terminar cedo. Lá no Recreio às vezes leva 1 hora. Mas a primeira pessoa que eu queria falar era José. Gente, pensa na vida de José e se ele tirasse conclusões a respeito das circunstâncias que ele vivia. Pensa. Cheio de sonhos, cheio de visões de Deus, mas vendido pelos seus irmãos como escravo. Preso injustamente, a Potiféia lá acabou com a vida dele, botou ele para a prisão. Mas ele era um homem temente a Deus, e a gente vê nos frutos, né, como ele reagia a todas essas situações. Quando a mulher de Potifar quer ir para a cama com ele, ele declara, como, pois, cometeria o tamanha maldade contra o Senhor, contra Deus, e faria algo contra Deus. Ele não estava nem olhando para o Potifar, não, ele estava olhando para Deus. Ele tinha um temor do Senhor. E depois que tudo passou e ele se tornou o governador do Egito, a gente vê tamanha sabedoria tanto que o governador, o faraó, coloca ele na posição de governador pela sabedoria dele. Não só pela revelação do sonho, mas pela sabedoria que ele tinha. Porque ele temia a Deus. E quando a fome chegou lá na região, que ele vai receber os seus irmãos, né? E ele prende lá, manda prender os seus irmãos, joga duro no início, né? Enquanto eles não trouxessem Benjamim lá, o caçula, ele faz essa declaração, olha, eu tenho o temor de Deus.
Essa é a declaração dele. E a gente vê isso na vida dele. E o temor do Senhor livrou José de tirar conclusões baseadas em circunstâncias. Lá no capítulo 50, depois que Jacó morre, os irmãos dele ficam preocupados, falou, agora que o pai morreu, eles vão querer acabar com a gente, ele vai querer acabar com a gente, né? E ele conclui lá no verso 20 do capítulo 50, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Ele não tirou conclusões baseadas nas circunstâncias, ele enxergou a construção da vida dele, o propósito que Deus tinha através da vida dele para aquele povo, para a sua família, amém? E parece que José enxergou Romanos 8, 28 há milhares de anos antes, né? Há muitos anos antes, ele enxergou o que Paulo diz lá, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Parece que ele viu. Então a gente viu um homem que perdeu todas as coisas, perdeu muitas coisas ao longo da vida, foi injustiçado, mas ele não perdeu o temor do Senhor. E o segundo homem é Salomão, um homem que ganhou todas as coisas, teve tudo na vida e perdeu o temor do Senhor. Um dos homens mais sábios que já viveu, ele atingiu um nível de sucesso e fortuna sem igual, né? Quem ele governava, eram felizes, prósperos, tinha uma fortuna sem igual. A rainha de Sabá ficou deslumbrada com tudo que ela enxergou lá e com tudo que ela viu. Mas Salomão, ele abandonou a fonte da sua sabedoria. Ele se tornou sábio aos seus próprios olhos, se perdeu no caminho, se tornou um cara cético. E o pior, ele não sofreu sozinho, né? Ele perdeu o temor do Senhor. E ele levou um monte de gente à ruína junto com ele. Porque ele se afastou do Senhor e os que estavam ao redor dele também. Levou todo mundo para a idolatria maluca que ele resolveu viver. Mas no final da vida dele tem uma pontinha de esperança nas suas amargas declarações de Eclesiastes, né? Esse livro tão difícil de ler às vezes. Mas lá no final do capítulo 12, no finalzinho, você tem um vislumbre ali de que a esperança parece ter voltado no coração de Salomão. E ele conclui isso lá, olha, eu botei na versão amplificada. De tudo que se tem ouvido, e por várias vezes antes disso, ele fala, lembra-te do teu Criador. Lembra que ele, no capítulo 12, se você for ler lá, ele vai falar várias vezes, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador. E no verso 13 ele diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus. Ou seja, reverencia-o e adora-o, sabendo que ele é, e guarda seus mandamentos, porque este é o dever, ou seja, o propósito original e completo de sua criação, o objeto da providência de Deus, a raiz do caráter, o fundamento de toda a felicidade, a adaptação a todas as circunstâncias e condições desarmoniosas debaixo do sol, de todo homem. Uau! Olha a declaração de Salomão no final da vida dele. Ele entendeu no final da vida dele o que faltava, né? De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus. E por último, falar sobre Jó, que a gente já leu aqui um pouquinho. Lá no capítulo 1, a palavra já diz, né, que ele temia a Deus e evitava fazer o mal. No verso 8 diz, então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Você já colocou seu nome aí? Já teve essa coragem de colocar seu nome aí? Já imaginou Deus falando, reparou meu servo Gabriel? E aí? Ele fala, não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Uau, o próprio Deus falando para Satanás a respeito de Jó. E a gente vai ver ao longo do capítulo 1 que Jó perde tudo. Jó perde seus filhos, Jó perde as riquezas. Só que Jó temia a Deus. E com o coração cheio de temor a Deus, ele amaldiçoa a Deus e conclui que Deus o tinha abandonado. Mesmo a mulher dele falando no ouvido, amaldiçoa teu Deus e morre. Não, ele temia a Deus. E lá no verso 20 do capítulo 1, diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e o quê? Adorou. Meu Deus. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha o temor do Senhor.
Jó adorou a Deus não pelo que ele perdeu, ele adorou a Deus no meio dessas circunstâncias tenebrosas que ele viveu. E Bill Johnson, na sua primeira pregação após a morte da sua esposa, ele falou isso. As pessoas perguntaram: como você pode no domingo seguinte, após a morte da sua esposa, estar aqui pregando a palavra dele e adorando ao Senhor? E ele respondeu assim: aqui nessa terra é a nossa única oportunidade de adorar o Senhor no meio da tristeza e da dificuldade. Porque depois que a gente for embora, não vai ter mais choro. Amém? Então aqui é a nossa oportunidade de adorar a Deus no meio das dificuldades e viver o nosso processo com o coração cheio do temor do Senhor. Jó era temente ao Senhor, portanto entendia que Deus, presta atenção nisso, Deus não era o meio para ele alcançar os seus objetivos. Deus era o seu objetivo, Deus era o seu foco. E essa talvez seja muitas vezes a nossa relação com Deus, ele ser um meio para a gente alcançar os nossos objetivos. E aí a gente vai se frustrando, tirando conclusões da nossa vida baseado nas circunstâncias. Deus me abandonou, Deus me abençoou, Deus me abandonou, Deus me abençoou. E a gente vive nessa gangorra, mas o temor do Senhor não deixa a gente viver nesse lugar. Temor em alta, a gente não vai viver nesse lugar. E eu vou para o último ponto, falando sobre a igreja do fim e o temor do Senhor. Como é que está o temor do Senhor nessa igreja? Quando a gente olha para a igreja de Jesus, espalhado pela face da terra, o quanto a gente está cheio dessa virtude que nos aproxima cada vez mais de Deus, sabe, o quanto aflito nós ficamos de estar longe dele. Eu não sei você, mas eu fiquei pensando alguns dias da minha vida que o trabalho está pegando, o filho está dando problema na creche, a gente está cheio de afazeres, aquele dia está uma loucura, e às vezes a gente nem se lembra, a gente nem traz a consciência da presença dele. Mas o quanto que talvez você chega no final do dia e você vai tomar um banho, aí você está longe do celular e é aquele momento que você pensa, quanta angústia tem no seu coração de falar: Deus, me perdoa, porque durante todo o dia passou, tantas coisas eu fiz e eu não tive a consciência da tua presença. Porque isso o temor do Senhor traz no nosso coração, quando a gente passa um dia inteiro resolvendo problemas e nessa correria, e a gente tem que ter esse temor da gente falar: Deus, aquietar nossa alma, aquietar o nosso coração e falar: Deus, me perdoa. E ficar angustiado mesmo por a gente ter passado o dia inteiro sem reconhecer a presença dele dentro de nós. O quanto a gente tem vivido isso, gente? O quanto a gente tem obedecido a Deus, não se importando o quanto isso vai custar na nossa vida. E a verdade, a gente estava conversando também, né, Teixeira, lá em cima, é que as coisas apertando e ficando cada vez mais difíceis. O quão cheios de temor do Senhor nós vamos estar para a gente fazer isso, a gente obedecer, a gente encarar a realidade, a gente encarar os problemas de fato, as perseguições e tudo que vai se levantar contra a igreja do Senhor. E eu tenho certeza que é isso que vai fazer a gente ficar de pé. No final, lá em Mateus 10,16, Jesus fala assim, ó: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha aí, olha a gente aí. Portanto, sejam prudentes. Essa palavra prudentes é a palavra sábios também. É a sabedoria que só o temor do Senhor nos dá. Então, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E esse texto, ele também, ele continua lá em Marcos 13:9, ele se repete, né, no outro evangelho de Marcos 13:9, quando a Sociedade Bíblica ela intitula o princípio das dores, falando sobre a volta de Cristo. E lá no verso 9 diz que estejam de sobreaviso, porque as pessoas se entregarão aos tribunais e às sinagogas, os entregarão, né, aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunhos. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Verso 13: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E aí, você está pronto para ser odiado pelos outros, em nome de Jesus? Você tem um temor no coração, em alta, para encarar essa? Ou a gente está preocupado de perder seguidor? Eita Deus!
E aí, a gente está mais preocupado em agradar as pessoas ou agradar o nosso Pai? A verdade é que a gente vive um evangelho bem light no nosso país. Não me entenda mal, mas a gente tem muita liberdade, a gente tem muita tranquilidade. Na verdade, está na moda ser evangélico. Está na moda, é bonito. O jogador de futebol posta lá que ele é crente. O artista lá posta que ele é cristão. É na moda, é maravilhoso. Mas a gente está vendo que as coisas estão... Aquela imagem que o pastor Aurélio coloca aí do final dos tempos. Densas trevas estão cobrindo a terra. Quem viu a abertura das Olimpíadas aí é só um sinal. A gente está com óleo nas nossas lamparinas, óleo reserva. Somos as virgens prudentes, esperando a volta do Senhor. Lembra? É a mesma palavra sobre ser prudente, sobre ser sábio. Manter as nossas lamparinas cheias de óleo, com óleo reserva, né? Gente, a verdade é que essa parábola das virgens, eu não vou ler porque senão a gente vai se estender demais, mas essa parábola ela mostra também essa negligência na vigilância, né? Essa imprudência, ou seja, o que é imprudência? É a gente agir da maneira inversa do que é esperado. Isso é imprudência. A gente tem uma atitude inversamente àquilo que é esperado. E o que Jesus, quando fez a obra da cruz e colocou o Espírito Santo morando dentro de nós, Ele espera de nós? Que sejamos sábios e prudentes. Ele já disponibilizou tudo para a gente. Colocou o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, o Espírito do temor do Senhor dentro de nós. E a expectativa do céu é que nós andemos nesse caminho. Deus espera de nós esse posicionamento, esse estilo de vida. Acho que a gente leu o Salmo 111:10, revelam prudência os que o praticam o temor do Senhor. Amém? E aí, caminhando para o final, já no final, eu juro, prometo. Aqueles que andam no temor do Senhor, gente, a gente não vai ser pego de surpresa na volta de Jesus. Não vai ser pego. Jesus volta como um ladrão para aqueles que não estão esperando a volta dele. Ele vem de repente, mas nós estamos esperando. E nós estamos vigiando. E nós estamos nos esforçando. Dizendo, Maranata. Maranata não é, pelo amor de Deus, vem Jesus, porque eu não aguento mais. Maranata é, Jesus, eu vou fazer de tudo para acelerar a sua volta. Vamos embora. Eu estou contigo, eu quero fazer parte disso. Está longe da obra e daquilo que o Senhor está fazendo sobre a face da terra, não é uma opção. E o pastor Hélio leu esse texto também há 2 domingos atrás, e eu trouxe de novo sobre Efésios 5:15. Porque o temor do Senhor não é um conceito, não é algo que Deus colocou dentro de nós e que precisa estar aqui e a gente não revela através das nossas ações. Pelo contrário, ele é revelado na nossa maneira de viver. Então, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Olha mais uma vez, a mesma palavra de sabedoria. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ah, Deus, ajuda a gente. E a última frase que eu coloquei aí para vocês, para a gente meditar, é que a maneira que nós vivemos, a maneira como vivemos, revela o nível do temor do Senhor em nós. E essa é a realidade. Sabe, a gente tem produzido frutos, né? A nossa vida, o fruto do Espírito está em alta na nossa vida. Temos andado em amor, né? Alegria, em paz, em longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Fala, Deus, domínio próprio, ajuda a gente. Ou a gente está realizando obras da carne, como diz Gálatas lá. O temor do Senhor vai fazer essa separação aí. A gente vai ver os frutos na vida das pessoas, ou na nossa própria vida. Temos frutificado para Deus? Que tipo de obras nós temos realizado? Hoje de manhã eu estava tomando banho e Deus falou comigo nesse texto de Filipenses 2. No verso 12 diz assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Uau, Deus me lembrou desse verso de manhã. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Tá vendo? Que ele está em outra categoria.
Ele é o Criador, Ele que realiza todas as coisas através de nós. É esse lugar que Deus chama a gente para estar, para a gente viver. E o último texto que eu quero ler com vocês, esse eu queria que você abrisse comigo. Lá em 2 Pedro 2. Para a gente terminar. Eu sei que foi muito rápido, que foi muito conteúdo. Gente, eu tinha 13 páginas aqui de Word. Eu consegui falar tudo, foi rápido, né? Ó, botei a terceira e foi. Amém. Aí eu falei, meu Deus, tem a pressão de ter o próximo culto, né, gente? O segundo a gente termina às 1h30. Brincadeira. Mas lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, só um parênteses aqui, a gente tem sido ensinado a isso, mas queria reforçar isso, né, com vocês. A gente tem que sair desse engano de que quando a gente vive uma vida com Deus, a gente não precisa mudar o nosso comportamento, a forma de viver. A gente tem sido muito ensinado sobre isso, né? Antes da gente casar, por exemplo, e de a gente firmar uma aliança com alguém, a gente podia, de repente, flertar com alguém, né, trocar olhares, de repente ter vontade de conversar com outras pessoas, de uma forma mais, né, desejando ali construir um relacionamento, alguma coisa, namorar e tal. Mas depois que a gente faz uma aliança, esse não pode mais ser o nosso comportamento, né? Amém? Então é esse lugar que Deus chama a gente, da gente mudar o nosso comportamento depois que a gente firma uma aliança com Ele. Existe uma diferença nisso. Existe uma forma de andar diferente. E é Ele quem nos capacita a isso. Ele não deixa a gente sozinho. Ele derramou graça capacitadora sobre a sua igreja, para a gente ser capacitado a andar nesse caminho. Amém? Eu sou cristão de nascença, como dizem por aí, de berço. Nasci no berço cristão, né? Tem um que diz aí, nunca achei essa marca de berço, até hoje. Berço evangélico, não tem. Tem outros. Mas eu demorei para entender que o meu comportamento... Porque a religiosidade fala que a gente tem que mudar o comportamento porque a gente tem medo dele, né? E ele vai castigar a gente. Aí a gente aprendeu a viver do outro lado. O amor dele é suficiente, a gente pode viver de qualquer jeito, que ele não vai deixar de amar ou amar mais. É verdade, ele vai amar a gente da mesma forma. Mas a gente está agradando a Deus na nossa forma de andar? A gente está se preocupando com isso? Então isso é importante para a gente ter consciência de que o nosso comportamento diante dele precisa mudar. Quando a gente recebe ele como nosso Salvador e principalmente nosso Senhor. Porque na verdade a gente deixou de ser escravo da morte, escravo do pecado. Nós nos tornamos filhos pelo Espírito de adoção, mas nós somos escravos dele agora, somos servos do Senhor. Porque o senhorio de Deus é para aqueles que se submetem ao senhorio dele. E é claro, Deus deu escolha para a gente não querer andar nesse caminho, se a gente não quiser. E talvez ser um crente carnal até o resto dos nossos dias e viver muito aquém do propósito dele sobre a nossa vida. Mas ele nos capacitou, ele colocou o Espírito Santo para a gente andar nesse caminho. E é o melhor caminho. A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E lá em 2 Pedro, no verso 11, do capítulo 2, e a Sociedade Cristã também colocou aqui, ó, a vida cristã exemplar. Olha que maravilha. E o autor diz: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, é o nosso caso, estamos de passagem, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades, quer seja o prefeito ou o presidente, ou teu chefe do trabalho, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade
como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Meu Deus, que texto. É isso, gente. É o temor em alta que nos ensina a viver em sabedoria. Essa é a vida cristã que o Senhor nos chamou para viver. Custe o que custar. Custe o que custar. Independente das circunstâncias, das pressões que nós sofremos do lado de fora, essa é a caminhada que Deus nos chamou, firme. Ele vai colocar o chão debaixo dos seus passos de fé que você vai dar. Essa é uma promessa, essa é a certeza. E é nessa caminhada que Deus nos chamou para caminhar, para dar esses passos firmes, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Falar com Ele. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui. O Senhor se faz presente, Pai. E nós te reverenciamos e nós glorificamos o Senhor. Nós te damos honra, nós te damos glória, Senhor. Nós somos Teus, Pai. Toda a nossa vida é Tua, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós rendemos e nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Pai. Nós não queremos andar errante, Pai. Nós queremos dar passos corretos, passos sábios, tomar decisões certas, Deus. Mas sabemos que precisamos nos encher de Ti, da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra precisa ter a primazia na nossa vida. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E esse amor que nós professamos ao Senhor, nós declaramos a Ti, ele se revela na nossa obediência, na nossa resposta, na nossa adoração, no nosso sim ao Senhor, custe o que custar. Pai, enche o nosso coração de temor, Pai. Encha o nosso coração. Obrigado pelo Teu Espírito Santo dentro de nós, trazendo e testificando no nosso espírito a Tua presença, a realidade que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Ó, Pai, que tenhamos a consciência em alta de quem Tu és, da Sua majestade, da Sua glória, Senhor. Nos ajude como igreja do Senhor a ficarmos firmes, a sermos uma igreja perseverante, de passos contínuos, Senhor, até o final, Deus. Porque essa é a vontade de Deus, esse é o caminho que o Senhor preparou para a gente, Pai. Que não sejamos imprudentes, tolos, mas que sejamos sábios, prudentes, vigilantes. Tenhamos o temor do Senhor. Tenhamos zelo com a Tua obra, zelo com a Tua palavra, zelo com a Tua igreja, Pai. Obrigado por 2 Pedro 2. Obrigado por nos ensinar a viver, Pai. É só a gente obedecer. É só a gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É só a gente temer ao Senhor e tudo irá bem na nossa vida. E nós entendemos que tudo irá bem não é a ausência de problemas, é apesar dos problemas. É te adorar no meio da dificuldade, é te glorificar e saber que o Senhor está conosco. O Senhor é o braço forte, o Senhor nos segura pela mão, Pai. Nós não tememos nada porque nós tememos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua obra maravilhosa, e sem ela a gente não teria acesso a tanta verdade e essa realidade maravilhosa que nós podemos caminhar, Pai. Ser conosco, Deus, nesse domingo, ser com os nossos irmãos, Pai. Que essa palavra ela possa frutificar no nosso coração, que a gente possa proteger o nosso coração, proteger essa palavra dentro do nosso coração, para que frutifique, Deus, em nós, para que mantenhamos o temor em alta na nossa vida, e através do comportamento, através daquilo que nós temos produzido, aqueles que estão ao nosso redor possam reconhecer que nós somos aqueles que temem ao Senhor e andamos nos Seus caminhos, não nos afastamos de Ti, Pai. Ser conosco durante essa semana, com toda a Sua igreja espalhada sobre a face da terra, Pai. E obrigado, Deus, por esse domingo maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia.